Olá, hoje vamos mergulhar num texto filosófico, bastante peculiar. A Teoria dos Furos, de Marcos Magalhães Duarte. É uma proposta fascinante que tenta explicar como tudo, mas mesmo tudo, se conecta. Vamos lá desvendar as ideias centrais disto. E pronto, a base de tudo está aqui, nesta frase, onde tudo está relacionado em tudo. Este é o ponto de partida, a grande ideia que vai amarrar tudo o que vamos ver a seguir. A teoria parte do princípio de que nada existe isolado, que cada conceito está, de alguma forma, ligado a todos os outros. Guardem esta ideia. Ok, então como é que a gente começa a navegar nisto? A teoria propõe algo como uma bússola da percepção. Pensem nisto como um mapa para nos orientarmos. Em vez de pontos cardeais, temos 4 furos que vão guiar o nosso pensamento. E o primeiro ponto dessa bússola é o furo que fica na frente. Este é o que comanda a nossa percepção. É como se fosse a nossa janela para o mundo, sabe? Através dele, a gente não só vê o que está a acontecer agora, no presente, mas também tudo o que pode vir a acontecer no futuro. Exato. O autor disse que é o espaço onde vemos tudo o que acontece e pode acontecer. O ponto crucial aqui é esta ligação direta, sem filtros, entre o que a gente pensa, o que a gente vê na realidade e todo o potencial que ainda não se concretizou. É tudo percebido a partir deste furo. Agora, a teoria cria um equilíbrio interessante entre duas forças, duas lógicas opostas. De um lado, temos o furo do lado esquerdo. Este é o lado da lógica aberta, fluida, que entra em movimento. Pensem nele como o pensamento criativo, exploratório, aquele que não tem medo de questionar. Do outro lado, temos o furo do lado direito. Este é mais focado. É o da argumentação do fator. Ou seja, é uma lógica que se baseia naquilo que já parece ser em premissas já estabelecidas. Portanto, são duas abordagens que se complementam, certo? Uma que explora o novo e outra que argumenta com base no que já se conhece. E para completar a nossa bússola falta o furo que fica atrás. E este é particularmente interessante. Ele não é estático, ele descreve uma espécie de jornada, uma progressão de ideias muito, muito fascinante. Olhem só para este caminho. É uma verdadeira jornada do pensamento. Começa com algo muito humano e criativo, a diplomacia e a arte. Depois, essa criatividade toda organiza-se, estrutura-se e torna-se a soma de toda a matemática, a linguagem universal dos padrões. E no fim dessa jornada, o que é que a gente encontra? A lógica pura. É uma evolução brutal do abstrato e artístico para o concreto e lógico. Muito bem, já vimos a bússola que nos orienta para fora. Agora, a teoria faz um pivô. Vamos virar a análise para dentro. Deixamos a bússola externa e passamos para um eixo interno, um eixo do próprio ser, da estrutura do nosso pensamento. E bem no centro deste eixo, no coração de tudo, literalmente, está o furo que fica no coração. Mas atenção, isto não é mais um ponto de direção. Pensem nele antes como a central de comunicações, o grande canal por onde toda a informação flui. Ele é basicamente o hub central do sistema. É aqui que chegam os códigos iniciais e finais e é por aqui que a informação é trocada entre diferentes planos. Não interessa se estão perto ou longe. É, na prática, o grande conector universal de toda esta teoria. Completando este eixo interno, temos o eixo vertical. E ele é definido por 2 furos que, juntos, descrevem todo o processo de pensamento. Lá em cima, temos o furo de cima. Ele representa aquela resposta distante, aquela ideia que a gente sabe que existe, mas que demora a alcançar. É a pergunta, a busca. E cá em baixo, temos o furo de baixo. É aqui que o pensamento se fecha, se completa. É onde se busca resultados satisfatórios. Ou seja, este eixo vertical é a viagem completa, desde a formulação de uma pergunta lá longe até à sua resposta concreta, aqui em baixo. Ok, agora respirem fundo, porque chegamos ao conceito se calhar mais importante e expansivo de toda a teoria, o furo do tempo. É este furo que vai pegar em tudo o que vimos até agora, a bússola, o eixo, e vai colocar tudo dentro de um novo contexto. E a definição de tempo que o autor nos dá é de uma simplicidade genial. Olhem só, esperar de um estado ao outro é determinado tempo. Basicamente, o tempo é só isso. O intervalo que a gente mede entre uma coisa se transformar noutra. É a percepção da mudança, da transição. Simples e poderoso, não é? E é precisamente este processo, esta passagem de um estado para o outro, que nos permite perceber onde estamos. Se estamos no passado, no presente ou a caminho do futuro. O tempo, aqui, não é só uma coisa que passa. É o que dá estrutura a esta progressão toda. E isto tudo culmina nesta ideia de dimensões da percepção.
Temos a primeira dimensão, o primeiro em dizer, a segunda, falar e ouvir, a terceira, sobre o pensamento. São todas sobre comunicação e cognição. Mas a quarta dimensão? A quarta dimensão é o tempo, e é ela que contém todas as outras. Nesta visão, tudo o que dizemos, ouvimos e pensamos, tudo acontece dentro do tempo. Ok, já vimos a bússola, o eixo, o tempo. É um sistema bem complexo. Mas a pergunta que fica é: para quê? Qual é o objetivo disto tudo? A secção final da teoria tenta explicar o porquê por trás desta arquitetura toda. E a resposta está no chamado furo da MMD. Mas calma, este não é mais um furo na estrutura, não é um sítio. O furo da MMD é o propósito da própria teoria. É a ideia de que todo este sistema é, na verdade, uma ferramenta, um espaço mental para podermos discutir, aprender e, acima de tudo, criar novos significados. É isso mesmo. No fundo, toda esta estrutura complexa é uma ferramenta de investigação. O grande objetivo aqui não é dar respostas prontas. Pelo contrário, é criar um método para discutir lógica e vida, para gerar novas linguagens, novas ideias e, quem sabe, até uma nova filosofia. O mais interessante é que a teoria admite que o seu próprio significado final ainda está por ser encontrado. E é com esta pergunta que o texto nos deixa. Que significado esta teoria encontrará? É brilhante porque transforma o propósito de tudo isto numa pergunta aberta, lançada para o futuro. Não nos dá um destino final, mas sim um mapa e uma bússola para continuar a busca. A questão não é o que a teoria é, mas o que ela se vai tornar. E essa é a questão que fica a ecoar.